Graça e paz, estamos aqui no SBB TV, o canal da Sociedade Bíblica do Brasil. O nosso site para você acessar é sbb.org.br e o nosso contato é também contato@sbb.org.br. Bom, nós estamos com o programa Causa da Bíblia. Normalmente não falamos muito sobre a Bíblia. Falamos a partir da Bíblia e deixamos ela falar. Só que hoje nós vamos pensar e falar a respeito da causa da Bíblia. E para isso eu convidei o nosso irmão e amigo, professor Paulo Teixeira, que está aqui do meu lado. Oi, Natan, é um prazer estar aqui com você Paulo. E também com aqueles que nos assistem. Obrigado por eu ter mexido um pouco na sua agenda, conseguir segurá-lo aqui, colocá-lo aqui na sede nacional da Sociedade Bíblica. Você que é o nosso secretário de tradução e publicação da Sociedade Bíblica. Eu te agradeço imensamente você fazer esse programa com nós e levar a palavra ao nosso telespectador. Bom, eu já vou te dando uma cintilada. Nós temos hoje várias traduções né, da Bíblia, da nossa Sociedade Bíblica e também de outras que estão aí na praça. Mas uma pergunta que me fazem muito nas ruas, e acredito que para você também, é aquela tradicional. Mas a Bíblia foi escrita por homens. Como é que eu posso acreditar e confiar em algo que passou tanto tempo? Quem traduziu? E hoje eu estou falando com você aqui, que é um dos homens que está à frente disso. Como responder essa indagação, Paulo? Olha, no fim é uma questão de fé, né, Natan? Você tem que acreditar nisso. Tá? E nós acreditamos. A própria palavra de Deus diz que Deus outrora falou a nós pelos profetas, lá em Hebreus, está isso aí, e mais recentemente nos falou por meio de seu Filho Jesus Cristo, né? A palavra de Deus, de fato, foi inspirada por Deus. Deus inspirou homens a escreverem essa sua palavra, a registrarem... Homens que testemunharam, né, Paulo? Testemunharam. Por isso que o Antigo Testamento está eivado daquela expressão, assim diz o Senhor, para marcar que a palavra dada e registrada ali não é de Jeremias, não é de Ezequiel, nem de Moisés. Assim diz o Senhor, aquilo é a palavra de Deus. Sim. E o autor dos Hebreus, o escritor dos Hebreus, ele diz, olha, Deus nos falou pelos profetas, quer dizer, usou homens para registrarem a mensagem, a vontade de Deus para o seu povo. Essa mensagem foi passando de geração em geração, por via oral, as pessoas contavam as histórias aos seus filhos, ou por escrito. Paulo escreveu cartas às igrejas, e esses escritos foram recebidos desde o princípio pela comunidade de fé, seja o povo de Israel, sejam as igrejas do Novo Testamento, como palavra de Deus. Isso foi se firmando ao longo dos séculos, né, nessa fé de que é a palavra de Deus, e uma prova assim inconteste de que ela de fato é uma palavra que tem poder é que vidas são transformadas por ela. Então, se você me perguntar assim, como é que eu comprovo que é a palavra de Deus? Não, eu não tenho essa capacidade de quitar as dúvidas, de tirar as dúvidas de quem as tem. E é bom que tenham, mas eu posso dizer o seguinte, a palavra de Deus tem transformado muitas vidas, tem feito milagres em pessoas, famílias, estados, nações. Onde a palavra de Deus é pregada, é lida e é crida, ali Deus se faz presente, se manifesta e ali superabunda a vida, a esperança e a fé. É nessa palavra e em torno dela que nós cremos e trabalhamos. Perfeito. Tá bom? Eu quero dizer o seguinte, me dá um contexto, você que é o nosso secretário de tradução, como formar uma comissão de tradutores? E já emplaco uma segunda pergunta, aproveitando o teu tempo aqui. O que é uma equivalência formal e uma equivalência dinâmica na tradução? Como é que você trabalha com isso, Paulo? Tá. Veja só, tradicionalmente, as sociedades bíblicas têm trabalhado com comissões de tradução, ou mais recentemente com um consultor de tradução que
forma que plasma uma comissão de tradução. Diga-se passagem que todos confiam e acreditam que a comissão é melhor do que uma pessoa só, correto? Sempre uma comissão é melhor do que uma pessoa só. Por quê? Veja só, nós precisamos ter representatividade denominacional e precisamos ter representatividade também de gênero, por exemplo, numa comissão. Sim, homens e mulheres, tá? Perfeito. Pessoas mais jovens, pessoas mais idosas, representantes de várias correntes teológicas. Dessa maneira, nós encontramos equilíbrio na hora de traduzir. Então, o consultor de tradução, o que ele faz, Natan? Ele escolhe pessoas, às vezes são voluntários, no caso de uma língua ágrafa, uma tradução para uma língua minoritária, uma língua indígena, tá? Sim. Você vai com voluntários no início, daí você vai descobrindo quem é aquele que tem mais tino para a coisa, aquele que tem mais jeito. A gente chama de pegada, né? Pô? É a pegada do tradutor. Sim. Ele entra na comissão, tá? No caso de uma língua indígena. No caso de uma língua majoritária, como é o português, como é o espanhol, o francês, aí você tem todo um outro requisito, você tem um requisito acadêmico, né? Que é outra história. É outra história. Mas a pessoa tem que ter, no mínimo, um mestrado, um doutorado, alguma das áreas das ciências bíblicas, pode ser a tradutologia, pode ser a linguística, pode ser a antropologia, mas ele tem que entender de Bíblia, tá? Para poder fazer parte da comissão. Tá. E nessa comissão, com multirrepresentatividade de igrejas, homens, mulheres, jovens e velhos, você começa o trabalho de tradução ouvindo todos. E essa mesma comissão que tem o equilíbrio interno, ela também vai escutar grupos diferentes durante todo o processo para que a voz da igreja esteja ali representada também. E para que essa tradução, quando termine, de fato, ela de fato comunique a palavra de Deus numa língua que as pessoas possam entender. Que é o alvo final. Esse é o alvo final. Porque se elas não entenderem, como é que a mensagem vai provocar impacto na vida delas? Não deu efeito, quer dizer, não o trabalho não adiantou. Evidentemente. Eu estou falando de impacto, e você fez aquela outra pergunta a respeito da tradução formal e da tradução dinâmica. Como se encaixa nisso? Como é que se encaixa? Veja só. A tradução formal é um jeito assim mais tradicional de se fazer tradução bíblica, em que você mais ou menos substitui uma palavra pela outra. O quanto possível você mantém a estrutura da língua original, do hebraico, por exemplo. E você verte esse texto hebraico para o português. Vamos tomar como exemplo o português, que é a língua majoritariamente falada aqui no Brasil, a língua oficial, português. E é por isso, por exemplo, que João Ferreira de Almeida, ao traduzir sua Bíblia, Gênesis 1:1, em hebraico, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. O que ele faz? Bereshit, no princípio, no começo, tá? Bara, o verbo em hebraico sempre vem antes do sujeito. A estrutura do hebraico bíblico é essa. Vem o verbo primeiro. Aí o que João Ferreira de Almeida faz? Mantendo a forma do hebraico, a forma, ele põe criou. No princípio, criou. E aí em hebraico vem Elohim, Deus. Então ele põe criou Deus em português. Criou Deus, daí et hashamayim ve'et haaretz, os céus e a terra. Como é que ficou o versículo em português? Criou Deus os céus e a terra. Isso é a estrutura do hebraico. Eu estou mantendo a forma do hebraico. Do hebraico bíblico, que não é o hebraico de hoje, diga-se passagem. Não é o hebraico de hoje, mas tem similaridade sintática, estrutural, realmente tem. Tá? Um é derivado do outro, se você quiser entender assim. Tá. Mas João Ferreira de Almeida, ele segue a forma do hebraico muitas vezes. E predominantemente na tradução dele, você pode dizer, há uma intencionalidade formalista. Ele vai ali palavra por palavra, às vezes mais na ordem do hebraico do que no português seria natural. Como é que soaria natural em português? Criou Deus os céus e a terra. Deus criou os céus e a terra. Essa aí é a modalidade dinâmica de se traduzir. Você descobre como é que funciona uma língua, como é que funciona outra língua. Hebraico eu sei que funciona assim, vem o verbo primeiro, depois vem o sujeito, vem os complementos. Isso é o natural do hebraico.
Que é diferente do português. Português é o contrário. Tá. Português vem o sujeito primeiro, Sim. depois vem o verbo e vem os complementos. Como é que funciona o português? Funciona assim, sujeito, verbo, complementos. Então eu não vou traduzir criou Deus os céus e a terra. Eu vou traduzir Deus criou os céus e a terra. E aí vem a nova tradução na linguagem de hoje, que é um belo exemplo de tradução dinâmica ou funcional, a maneira como a língua funciona. Ela quebra esse paradigma da forma em nome da compreensão. Para quê? Para que as pessoas sejam impactadas com a mensagem. E a funcionalidade dela, Paulo? Para que a mensagem seja apreendida e cause um impacto, se possível, similar àquele impacto que causou sobre a audiência, sobre o público que ouviu essa mensagem pela primeira vez. Correto. Tá? Então, como é que funciona uma língua? Como é que funciona a outra? Faz as duas se comunicarem. Esse é o papel do tradutor. Okay. É fazer a ponte entre as línguas bíblicas, o hebraico, o aramaico e o grego, e o português, ou qualquer língua falada hoje em dia. Fazer essa ponte. Inclusive, no próprio Brasil. Os dialetos, as línguas minoritárias, as línguas indígenas, até mesmo a língua de sinais. A língua de sinais também precisa de uma tradução toda especial. Veja, a língua de sinais, a língua do surdo, não é português. É língua de sinais do Brasil. É Libras. Libras. Tem a sua sintaxe, tem o seu funcionamento. Tem o seu jeito. Como é que faz? Você tem uma Bíblia específica para aquele que é professor em Libras? Olha, aí está um desafio, Natan, porque nós não temos ainda. Nós estamos construindo essa Bíblia. Evidentemente, nós temos nas igrejas talvez milhares de voluntários cujo trabalho é muito apreciado, que são aqueles voluntários e voluntárias. Eu falo igrejas e organizações em geral, que fazem a sinalização de Libras. Eles são ouvintes e eles funcionam como intérpretes. Eles ouvem o que o pastor falou, eles ouvem o que o coral está cantando e eles sinalizam para o grupo de surdos poder acompanhar. Só que aquela sinalização não é a língua falada por um surdo nativo. Ela tem sotaque. Ela tem sotaque. Evidente. A língua de sinais é um desafio tremendo para as sociedades bíblicas e para as agências bíblicas em geral. Que loucura, Paulo, você está contando? Não, estou te contando o que nós estamos vivendo num projeto que estamos desenvolvendo, que se chama Aventuras da Bíblia em Libras. Olha só, 4 anos de trabalho. Nós conseguimos fazer a tradução, é tradução mesmo, sim, a partir do texto bíblico para Libras. Quem é que faz a tradução? Surdos. Olha. Surdos. Eles têm um consultor. Da comissão. Claro. Eles têm um consultor de tradução que está ajudando a fazer a tradução, tá? O consultor dá todas as ferramentas, todas as explicações possíveis e entre eles apreendem, compreendem e apreendem o sentido do texto e eles vão estudar a melhor maneira de fazer essa demonstração, essa sinalização, essa expressão da língua deles nos sinais que eles usam. Para que, nesse caso da Aventuras Bíblicas em Libras, as crianças possam entender. Parabéns. Então, são 12 histórias até o momento. 4 anos. Qual a previsão? Mais 3 anos nós devemos chegar às 32 histórias que cobrem mais ou menos a história da salvação. Aí você vai me perguntar, como alguém me falou no fim de semana, quando é que eu vou ter uma Bíblia inteira em Libras? Eu ergo as mãos para o céu, mas assim, não para agradecer, mas para pedir misericórdia, Senhor, porque nós precisamos de muita ajuda e eu não tenho lá muita ilusão, não vai ser na minha geração que nós vamos ter isso. Claro, sinalizar uma Bíblia não seria tão difícil. E tem gente boa no Brasil trabalhando para que isso aconteça. E vão em frente, é preciso que se faça. Mas uma tradução feita pelos próprios surdos, sem ter interferência, é outra coisa. É outra coisa. É igual você aprender inglês ou aprender espanhol com um professor nativo.
Alguém que nasceu num país de fala inglesa e ele vai te ensinar, você aprende com muito mais perfeição do que se eu te ensinar, porque eu não nasci num país desses. Perfeito. Bom, nós vamos chamar nosso intervalo. Você que quer acessar o nosso site, sbb.org.br, você vai ver aí que nós vamos agora no próximo bloco falar sobre as novas traduções. Estou aqui com Paulo Teixeira, o nosso secretário de Tradução e Publicações da Sociedade Bíblica do Brasil. Voltamos já já. Olá, estamos de volta aqui no nosso SBB TV, o canal da Sociedade Bíblica do Brasil. Estou aqui com meu irmão, amigo, reverendo Paulo Teixeira, secretário de Tradução e Publicações da Sociedade Bíblica do Brasil. Um papo interessantíssimo, trazendo coisas novas para nós. E por falar de coisas novas, está aí do seu lado, eu gostaria de já abordar esse assunto. No último fórum de Ciências Bíblicas, nós soltamos a Sociedade Bíblica, através de você, fez uma explanação maravilhosa, da Almeida Revista e Atualizada. O que você pode me dizer, em primeiro momento, o seguinte, que eu gosto de falar muito de coisas temporais. Quanto tempo para lançar Salmos, Provérbios e Novo Testamento, Paulo? Aqui nesse livrinho, só pensando na revisão da tradução, tá? Porque é uma revisão. Só a revisão. Só a revisão. Na revisão nós temos, Natan, investido já 4 anos. 4 anos. 4 anos. Para que no Novo Testamento, Salmos e Provérbios pudesse ser lançado. Agora veja só, essa edição que eu tenho na mão, que estou apresentando para vocês... Que é lançamento nosso, né? É um lançamento nosso, mas é uma versão experimental. Ainda experimental, Paulo? Claro, que é isso? Evidente. Por quê? Porque isso aqui faz parte do processo de tradução e revisão da Bíblia, Natan. Nós estamos lançando, e ousamos lançá-la, como uma tentativa de interação com o nosso leitor, de todas as igrejas. Tem a resposta. Claro, nós precisamos ter a opinião deles, o feedback deles. O que nós estamos pedindo é que as pessoas adquiram e que elas nos deem a sua opinião sobre os textos. Perfeito. Porque isso nos ajuda. E esse é o trabalho cotidiano da Sociedade Bíblica. Nós nos relacionamos com a palavra, é verdade, mas nós nos relacionamos com a palavra para servir a igreja. Então nós nos relacionamos também com a igreja. A Sociedade Bíblica quer fazer essa ponte entre a palavra e a igreja. Quem é que faz a obra de evangelização no mundo? É a igreja. É a igreja. A igreja não é a Sociedade Bíblica. Mas a Sociedade Bíblica recebeu esse mandato das igrejas que fundaram a Sociedade Bíblica para que nós demos a palavra, para que nós aperfeiçoemos as traduções, para que a igreja tenha as melhores ferramentas para edificar o seu povo, para evangelizar o Brasil e assim por diante. Então aqui eu tenho 4 anos de trabalho. Uma comissão formada por quantos, Paulo? São 3 pessoas. São 3 pessoas que estão nessa revisão, mas eles são os cabeças da revisão. Existem várias outras pessoas sendo consultadas o tempo todo. Sim. E nesse momento eu podia dizer que nesse momento a igreja toda no Brasil inteiro está sendo consultada. E toda e qualquer observação que você ou que os nossos espectadores tenham, por favor, enviem para a Sociedade Bíblica do Brasil. Perfeito. E nos façam chegar as suas opiniões, as suas observações, elas serão levadas em conta. Enquanto nós lançamos, assim por se dizer, essa versão experimental, nós avançamos na revisão do Antigo Testamento. A comissão avança na revisão do Antigo Testamento. Esperando, inclusive, o retorno desse para que possamos... Esperando o retorno desse aqui, e quando tiver terminado o Antigo Testamento, nós voltamos a revisar o Novo. Sim, já entendi. Estratégia. Então, ali por 2018, quando, se Deus quiser, vamos celebrar o novo ano da Bíblia, Sim. nos 70 anos da Sociedade Bíblica do Brasil, em 2018 nós devemos estar lançando a obra completa. Completa. Aí seria a Bíblia Sagrada, da Nova Almeida Revista e Atualizada. A Nova Almeida Revista e Atualizada. Mais 2 anos. Nós acreditamos. Para revisar. Para revisar. Para o nosso telespectador, a NTLH, Nova Tradução na Linguagem de Hoje, Sim. quanto tempo demorou, Paulo?
Vamos lá. O trabalho, o Novo Testamento da... Que aí já foi uma tradução. Vamos pensar. Vamos lá nos primórdios Sim. da chamada Bíblia na linguagem de hoje. Tá? O trabalho começou em 1966. 7 anos depois, em 73, foi lançado o Novo Testamento. O Novo Testamento em 73. A Bíblia completa só foi lançada em 1988. Aí você tem uma ideia de quanto tempo demora para ser feita uma tradução. Tá? De 66 começou, 22 anos depois, 22 anos depois surgiu a Bíblia na linguagem de hoje. A Bíblia na linguagem de hoje, é verdade, ela não foi muito bem aceita, muito bem compreendida pela igreja no início. Talvez tabu, porque as pessoas gostam mais de uma tradução mais literal, mais formal, estão acostumadas com aquilo. Outras pessoas tiveram medo, isso foi reportado para nós. Foi reportado isso? Foi, assim, tiveram medo de que a linguagem de hoje fosse substituir a Bíblia de Almeida que elas amam tanto. E não era verdade, porque a linguagem de hoje nasceu com a vocação evangelística, para que a língua não fosse uma barreira para aquela pessoa que não está acostumada com o registro linguístico, o jeito de falar de Almeida, tá? Que é uma tradução mais erudita. Mas nós ouvimos todas essas lições desde 88, e no ano 2000 foi lançada a nova tradução na linguagem de hoje. E foi uma revisão, porque entre 89... Que aí se tornou a NTLH. Entre 89 e 2000, Natan, nós nos esmeramos numa revisão da Bíblia. Tá certo. Por isso que deixou de ser Bíblia na linguagem de hoje para se tornar nova tradução na linguagem de hoje. E aí eu tenho a impressão de que a sociedade bíblica tanto ouviu as igrejas que acertou na comunicação. Ela foi lançada no Brasil como uma ferramenta para evangelizar. Uma ferramenta para evangelização. Que faz sucesso e formalização. Claro, ou seja, ela não compete com a tradução de Almeida. A sociedade bíblica, ela não impõe uma tradução que a igreja deve usar. Tanto que a sociedade bíblica tem várias traduções da Bíblia. A linguagem de hoje é mais uma tradução da Bíblia. E usada, a igreja percebeu isso, muito útil para evangelizar. Então, para você apresentar a palavra de Deus para quem não conhece muito, ou como a gente diz aqui na sociedade bíblica, para quem não é muito igrejeiro, você usa a linguagem de hoje para que ela tenha um primeiro contato com a palavra de Deus. A linguagem de hoje é a tradução que nós temos em muitos dos nossos folhetos evangelísticos, sim, as porções bíblicas que vão para hospitais, presídios. A língua ali não é uma barreira, é acessível, as pessoas entendem. Nós recebemos aqui na Sociedade Bíblica, uma vez, deixa eu te contar essa história, e me emocionou muito. Nós recebemos uma carta de uma pessoa que disse assim: eu sei que Deus não é brasileiro, mas comigo Deus fala do jeito que eu entendo. Sabe do que ele estava falando? Ele estava falando da Bíblia na linguagem de hoje. E a gente entendeu pelo contexto da carta dele que ele já tinha tentado ler a Bíblia várias vezes. Nunca tinha passado dos primeiros capítulos, porque era difícil demais para ele. A linguagem de hoje ele começou e terminou. Aí ele nos escreveu: eu sei que Deus não é brasileiro, mas comigo ele fala de um jeito que eu entendo. Testemunho de alguém que foi impactado pela nova tradução na linguagem de hoje. Você, amigo, você, amiga, continue usando a sua tradução. Se quiser uma alternativa às traduções tradicionais da palavra de Deus, a tradução na linguagem de hoje é uma alternativa, para que você tenha um gosto diferente, novo, quem sabe até a sua vida mais impactada por um jeito simples de falar da palavra de Deus. E Deus se revela de maneira simples. Nós, tradutores, é que às vezes complicamos o jeito que ele fala. Eu gosto sempre de te ouvir nos fóruns, nossos seminários de ciências bíblicas, e me gravou algo que você falou no nosso último, que é interessante a gente colocar na mesa. Pois não.
Não adianta a gente imaginar que a tradução, hoje, com a tecnologia, é você colocar no Google Tradução e dar a literalidade da língua. Né? E uma coisa que você me tocou, que você falou, por exemplo, aquela passagem que fala o branco como a neve. Né? Na África, você constatou, no deserto. O português no deserto, então, é o quê? É o branco conforme o coco verde. Porque aquilo é o que de mais branco eles conhecem. Que é o que você tem Então, exatamente, quando nós explicamos para essas pessoas que não conhecem neve, não adianta porque elas não sabem o que é neve, não faz parte do dia a dia dela. Não faz parte. Você pode até apelar para o seguinte, não, mas hoje as pessoas têm acesso à televisão, à internet, em certos rincões do mundo não tem. Até hoje. Não tem até hoje. Então não te cortando, mas te cortando. Pois não. Quantos dialetos que nós temos no Brasil? Bom, línguas indígenas, né? Nós falamos 181. Quantas nós temos em tradução? Nós temos 1/3 disso. Brasileiro não sabe disso. Não. Nós achamos que é o português e pronto e ponto, né? Não, há uma grande obra sendo levada adiante por várias agências bíblicas, companheiras da Sociedade Bíblica do Brasil. Nós louvamos a Deus por cada uma delas. Eles estão fazendo um grande trabalho e nós colaboramos naquilo que é possível. E nesse ponto, aqui, voltando ao que você estava falando, não tem aplicativo, não tem Google Tradutor, não tem nada, não chega nada ali. Então, daí vai da sensibilidade do tradutor. Sim. Veja só, nesse caso específico, que a gente ilustrou ali no Fórum de Ciências Bíblicas, nesse ano, nós explicamos para as pessoas o que era a imagem descrita ali no Salmo, né? Sim. Mais branco do que a neve, quer dizer, mais branco que a neve no sentido de pureza, de limpeza. Deus purifica, Deus perdoa, sim, Deus deixa limpo, né? E as pessoas disseram, olha, branco, vamos deixar o branco porque nós entendemos o que é a cor branca e vamos colocar o seguinte, vamos colocar o coco verde. Porque o coco verde é aquilo que de mais branco. Então, naquela tradução, nos perdoem aqueles que são extremamente literalistas, mas ficou assim, mais branco, mais puro do que o branco do coco verde. Mas para aquela finalidade atingiu. Eles entenderam. Como em outra tradução também, foi colocada como a areia mais branca da praia. E eles entenderam que aquilo era limpíssimo. Aquilo foi plenamente purificado. Como também você falou que o branco no Alasca tem várias tonalidades de branco para aquele que mora ali. Aí é o outro caso, é o outro extremo, porque assim como faltam palavras em algumas culturas, sobram palavras para o mesmo tema em outras culturas. Entre os Inuktituts lá do Alasca, né? Os esquimós, como a gente chama, esse versículo gerou um grande problema. Branco como a neve. Aí eles falavam para o tradutor, mas que branco? Porque eles tinham várias gradações de branco. E que neve? E que neve? Que neve, porque eles tinham mais de 20 palavras para graduar neve e gelo. Tá? E tiveram que escolher alguma coisa. Então, são histórias que vêm do campo da tradução, que as equipes ativas em projetos de tradução nos trazem. Isso nos desafia todos os dias, Natan. Obrigado, meu pai. Bom, o programa está encerrando, nosso SBB TV. Eu gostaria de tê-lo mais vezes aqui, se Deus assim permitir. Amém. Mas se você quiser entrar em contato com o nosso professor Paulo Teixeira, o e-mail é contato@sbb.org.br ou pelo site sbb.org.br, você vai ter acesso a todas essas traduções, bíblias de estudo, enfim, tudo que a nossa Sociedade Bíblica do Brasil está produzindo. E principalmente através da nossa Secretaria de Tradução e Publicação, que é o nosso titular aqui do lado. E para encerrar, vou falar dela, que é a nossa causa, a causa da Bíblia. Eu peço que você abra a sua Bíblia na 2 Timóteo 3, 16, 17, que diz assim a palavra do Senhor. Pois toda escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Todos que trabalharam na produção deste projeto foram voluntários pela causa da Bíblia.